Olá, pessoal! Mais uma vez aqui na Squad Verso e com o propósito de trazer cada vez mais conteúdos qualificados, com grandes participantes aqui, convidados que têm uma grande expertise sobre o mundo Web3, sobre NFT, metaverso, cara, Creator Economy, todos os outros temas que nós temos falado aqui nos episódios anteriores. Se você ainda não acompanhou esses temas, fiquem à vontade aí também para ver o listing que a gente tem aqui de conteúdo que nós estamos produzindo sobre esses temas. Bem-vindo para mais um episódio que nós vamos falar aqui sobre um tema super legal que é o mercado de Web3, sobre Venture, sobre a parte realmente estratégica dentro desse mundo de Web3, com um grande convidado que a gente já vai apresentar aqui. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para vocês, curta, comente, compartilhe, ajude nós a alcançar cada vez mais pessoas que têm interesse em aprender sobre o Web3, que têm interesse em aprender sobre esses temas que cada vez mais o mercado tem se debruçado, né? Que tem cada vez mais produzido conteúdos de altíssima qualidade, e esse é o nosso propósito, fazer com que esse conteúdo chegue em mais pessoas que precisam e que querem empreender nesse mercado, né? Então curta, comente, compartilhe aí e vamos lá. Nós estamos aqui, eu, Rafael Leitão, com Nathan Valadares, né? Um grandíssimo profissional na área de Web3, né? Da Viden, da Viden, né? Vou falar Viden, tipo Viden, né? Viden, né? Tipo, vai pro inglês, português. E aí eu vou deixar o Nathan se apresentar aqui, porque é uma honra, né? Nós já falamos nos episódios anteriores, quando a Bianca tava aqui, ó, Nathan, tá devendo aqui a sua presença. E eu fico muito feliz porque ter um grande profissional que eu conheço já há um tempinho aqui, parece que até mais tempo que a gente se conhece, mas assim... 10 anos a 2 anos, né? Há 2 anos. Mas é legal para você ver o quanto é intenso essa relação que a gente tem de, né, de juntar forças, de aprender. Não somos especialistas, estamos aprendendo. E eu acho que o Nathan tem grande colaboração aqui. Se apresenta aí, Nathan. Pô, Rafa, obrigado pelo grande, assim, fico muito feliz. E como você falou, eu nunca me coloco como especialista do Web3. Eu acho que só apanhei mais do que algumas pessoas. Acho que nós apanhamos um pouquinho mais, botamos mais a cara. E a gente está aprendendo, assim, um aprendizado constante. Quanto mais você se coloca pele em jogo, mais você tem chance de aprender. Então, assim, cara, tô muito feliz também, porque eu vou ficar evitando rasgar cedo aqui, porque, enfim, senão vai ficar uma troca de... Mas, cara, sou super fã do teu trampo e gosto de trabalhar com pessoas com que eu gosto no CPF também. Então, assim, pô, você é uma troca de ideia aqui, super à vontade, super em casa. Tô me sentindo em casa aqui. Obrigado pelo convite. Show de bola. E aí isso facilita, que acaba virando uma conversa e é inevitável, né? A gente estava agora alguns minutos antes aqui começando a trocar uma ideia e, tipo, dava já um podcast. Teve que começar a gravar logo, né? Tomei a chamada aqui do Gabriel. Começa a gravar logo aí, senão a gente vai perder o conteúdo. Senão falha, né? Tipo, daria 1h30, 2 horas de conversa direta aqui. Isso. E que vai acabar sendo, só não iremos gravar tudo, porque senão ferrou, né? Bastante tempo. Mas, Nathan, cara, obrigado. Eu acho que a intenção aqui, né, e o objetivo é a gente falar principalmente não só sobre a sua participação em Venture, né? Eu gostaria de ouvir um pouco mais sua história, né? Boa. Eu acho assim, obviamente, quem conhece o Nathan, ele já participou de milhares de outras oportunidades de podcast, conhece, mas eu acho que sempre é bom ficar reforçando, né? Da onde vem, né, o Nathan, qual o seu propósito e realmente o que te faz levantar no dia a dia, né, para buscar esse trabalho que você tem feito aí no mercado. Boa. Cara, não, é exatamente isso. Assim, eu já participei de alguns podcasts. É sempre legal quando tem algum propósito envolvido por trás, assim, mas tem gente que, pô, muita gente não me conhece ainda, então vai ter o primeiro contato aqui, então é sempre bom a gente começar do começo, né? Sem dúvida alguma. Então, cara, quando me perguntam, geralmente quando pergunto pra uma pessoa, o que você quer, o que você faz? A pessoa fala o cargo dela, né? Eu trabalho na empresa XPTO, eu faço isso. E o que a gente ela é muito antes do que a gente está fazendo profissionalmente, né? Eu acho que a gente tende aqui, não sei se é uma coisa do brasileiro, a gente trazer nossa profissão para o que a gente é da vida. Mas a minha questão profissional e pessoal, elas se misturam muito porque eu sempre me reconheci como empreendedor. Então, acho que
desde da adolescência, assim, eu estudei num colégio muito tradicional no Rio, Colégio São Bento. Quem não conhece, tem um colégio que só tem homem. Então, assim, eu tenho... Cara, meus melhores amigos são engenheiros, são galera de exatas, assim. Eu sempre fui um cara mais... de buscar o lado criativo. Então, eu era muito inconformado com aquele roteiro lá que me era colocado, né? Então, acho que essa é a principal... Não é a única, mas é a principal fagulha do empreendedor, que é o cara que se inconformado. Pô, essas coisas funcionam assim, mas se funcionassem de outra forma, né? Então, já na adolescência, eu quis empreender formando uma banda, quis empreender trocando colecionáveis, vendendo colecionável, trocando cards na época do Magic, do Pokémon. Então, assim, já tinha esse viés empreendedor, né? E aí, isso foi se seguindo quando eu entrei na faculdade também, sempre procurando ter ideias de negócio que eram ideias horrorosas na época, mas sempre muito interessado com isso. E no meu final da faculdade, eu sou formado em comunicação pela SPM do Rio. Não dá pra esconder pelo sotaque que eu sou carioca, apesar de já ser um cidadão... sotaque, né? Cidadão paulistano já, mas assim, tem um pouco de sotaque ainda. Mas eu, no final da minha faculdade, eu comecei com o meu primeiro negócio, que era uma agência de live marketing, experiential marketing, né? Então, eu fui o fundador da agência que chamava Buzina CX. Então, a gente começou fazendo ativações de marca em grandes eventos, Rock in Rio, Game XP, fazendo muitas convenções de empresa. E o negócio foi tomando gosto, assim. Eu até procuro brincar que... você empreendeu antes, você fez uma empresa do zero a crescer e ter 40 pessoas trabalhando, então você sabe o que fazer. Eu sempre brinco, cara, eu sei o que não fazer, né? Porque é vida de aprendizado, né? Uma vida de aprendizado, assim, é o tal do lifelong learning, né? O aprendizado constante, assim. Eu sempre costumo brincar com isso, que eu sou um eterno, tenho uma mentalidade de um eterno faixa branca. Então eu tô entrando numa coisa nova, por mais que eu possa parecer saber ou outras pessoas considerem que eu saiba, eu tenho a mentalidade de aprendiz. Eu sempre procuro exercitar isso. Porque de uma conversa aqui contigo, eu vou aprender uma coisa contigo, eu vou aprender uma coisa com o Gabriel, eu vou aprender uma coisa com o teu xará, com o Rafa, né? Eu aprendi uma coisa no Uber vindo pra cá. Então, assim, nessas conversas, sempre que você abre uma thread nova, né? Uma seara nova, você tende a ficar mais aberto. Quanto mais aberto você for para aprender coisas novas, isso é melhor, né? Cria conexões também, né? Cria conexões, cria uma nova abertura de um possível buraco de coelho que você entra e vai descobrindo coisas novas. Então, eu tive esse primeiro negócio, a gente foi crescendo. Primeiro eu tive um sócio, depois tive mais um, e fomos crescendo com bootstrapping total, assim, aprendendo, batendo a cabeça na parede. E aí a gente conseguiu crescer e até trabalhar com empresas muito grandes, né? Com grandes marcas da Ambev. Eu atendi mais de 5 marcas dentro da Ambev. Trabalhei com a Bayer, com a Cultura Inglesa Brasil e outras marcas aí que eu não vou lembrar agora, mas assim, eu lembro que ao longo de 4 anos foram mais de 40, quase 50 marcas que a gente atendeu, seja em contrato ou em ativação, em grandes eventos, fazendo convenções, etc. E no nosso último ano a gente já estava se aproximando muito mais de um full service, né? Para fazer serviços digitais, né? Então, a gente fez, por exemplo, a primeira comunidade de influencers para a Dubem, que é uma marca super conhecida no Rio, tem aqui em São Paulo também, que depois foi vendida para a Ambev. Mas aí eu estava começando essa coisa, né, de ser inconformado, né? Começando a não acreditar mais no mercado, né? Então eu sempre faço uma regra de esforço e retorno. Tá, eu vim até aqui com tanto esforço, mas para eu dobrar de tamanho, eu tenho que fazer basicamente o dobro do esforço, né? Isso não está escalando aqui como negócio, né? Eu acho que eu estou sendo subaproveitado aqui nesse business. Então eu comecei a conversar com os meus sócios e falei, cara, eu quero sair, né? Eu quero vender minhas stocks, eu vou ajudar vocês, eu acho que vocês têm super potencial para continuar, mas eu quero outras coisas, assim, eu quero aprender coisas diferentes. E aí isso em 2019, e eu já era investidor cripto desde 2017, onde eu comprei meus primeiros satoshis ali, né, em 2017. Ethereum e tal. Sempre ficando ali na base, né, no feijão com arroz. E é o que eu faço até hoje, Os tá? Bitcoin da vida. Muita gente acha que eu sou mega degen, assim. Sim. Pelo contrário. Você, investidor, tem que entender. Assim, a gente tem que entender o macro, mas assim, não quer dizer que eu faça muita coisa diferente do habitual, assim. Eu gosto de trabalhar no básico, né? Então, e aí eu comecei a
a estudar mais a fundo. Eu lembro muito que eu fiz algumas coisas que foram turning points assim, na minha vida. Eu li o Inevitable, do Kevin Kelly. Foi um livro que mudou muito a minha vida. De entender até porque as coisas, a partir do momento que a tecnologia encontra a cultura, porque ela se torna inevitável, ela chega a um ponto que ela não tem mais como voltar atrás. Outra coisa que eu fiz também nessa época, 2018, se não me engano, foi o Friends of Tomorrow, da Aerolito, que é um curso sobre futurismo e tecnologias emergentes. Cara, me abriu assim, muito a cabeça, né? Acabei ficando amigo de um dos fundadores, o Santiago, que hoje cara, eu considero o meu mentor, um dos meus mentores, né? E aí eu conheci novos autores, eu conheci novas aberturas de categorias ali de tecnologias para estudar, né? Novas formas de aprender. Isso é muito importante, você aprender a aprender, né? Isso é também muito... Eu tive essa mudança assim, de vida nessa época. E, por fim, eu bati aí um pouquinho mais pra frente num texto que eu sempre falo, sempre cito esse cara que eu sempre li o blog da Andreessen Horowitz, que é o Future.com, e eu bati num texto do Chris Dixon, que é o Managing Partner, considerado por alguns assim, um dos maiores investidores em tecnologia das últimas décadas. E ele escreveu um texto chamado Why Web3 Matters, né? Por que a Web3 importa? E aí eu comecei, depois que eu saí da Buzina, eu comecei a entender, cara, tudo isso que eu tô estudando em separado tem um nome agora, que é Web3. Então, esse nome, ele tá meio que servindo como um envelope, né, para todo esse conteúdo, e agora vai ficar mais fácil achar as outras coisas. E aí, em 2021, eu comecei a me aproximar de alguns projetos de tecnologia, entender mais esse cenário de construção de produto, né? Como é que eu posso ajudar com o meu know-how e que eu construí ao longo dessa minha jornada empreendedora em fazer go-to-market, criar marcas, gerenciar marcas, trabalhar de uma forma bem MVP, entender o lado do venture capitalist, né? O que é importante para cada fase da empresa, né? Onde alocar o capital. E aí, esse período aí pós-Buzina que eu fui advisor de alguns projetos, isso me deu uma ideia de formar uma empresa, de criar uma empresa que fosse uma assessoria, né, uma consultoria ágil para startups e fundos de investimento. E aí nasceu a Beta, né? Eu chamei a Bianca, que é a minha sócia, até hoje é a minha sócia de vida e negócios. E a gente começou a tocar com a expertise dela de ser executiva aí mais de 10 anos. Quem quiser ver o episódio dela. Ela foi uma das convidadas. Vai saber a mais. última, inclusive. Tá quentinha aí, né, nos episódios nossos. Vai saber mais a fundo. E aí o meu olhar mais de business, assim, de construção de produto, né? E a Beta, ela teve uma jornada, assim, muito... não de crescimento do ponto de vista de tamanho, assim. A gente trabalhava numa estrutura super pequena, com pouca gente, muita gente as a service também por projeto. Mas entre 2021 e 2022, a gente fez mais de 20 projetos e a gente teve uma NPS irreparável, assim. A gente não fez R$1 em mídia paga, a gente basicamente não fazia BizDev, era tudo referral. Então, assim, um cliente foi emendando com o outro. E a gente fez parceria com alguns fundos de investimento, atendeu algumas empresas, né? Lançou algumas empresas novas no mercado, como, por exemplo, a Noah e a Connect, que são empresas agora que estão fazendo um barulho legal, assim. A Connect, eu acho que, se não me engano, se tornou o maior ecossistema de cannabis, né? Do Brasil. E aí a Beta, beleza, a gente... por isso o nome é Beta, não é coincidência, né? Então, assim, a gente criou uma empresa para ela se renascer, né? Tá sempre em constante estágio beta. E aí a gente terminou essa fase e falou, tá, mas é isso que a gente quer fazer para a vida inteira, né? A consultoria tailor-made. Vamos dar uma pivotada? Vamos dar uma pivotada. E a gente chegou na segunda fase da Beta, que era onde a gente trabalhava da mesma forma, mas a gente quis escalar da seguinte forma, aceitando receber parte do serviço via equity. E aí isso era um pouco complexo para algumas empresas, né? Por conta do board e tal, que é um modelo que a gente está trazendo agora para a vida, em que eu vou falar um pouquinho mais à frente. E aí essa jornada foi muito curta e a gente parou no seguinte, terceira versão da Beta, né? Que quando a gente já estava bem se envolvendo no ecossistema Web3, fazendo os eventos, participando de alguns eventos como speaker, a Beta se tornou uma community builder.
Então ela se tornou uma empresa que ajudava, através de educação e criação e gestão de comunidades, empresas não nativas da Web3 a fazerem esse tráfego para a Web3. E a gente ajudou uma série de empresas, pelo menos mais de 5, com certeza. Né? Foi uma jornada bem curta, porque parece que tem muito tempo, mas as coisas são tempos muito curtos. Né? Isso foi entre maio de 2022 até novembro de 2022. Então a gente fez aí Nelogica, Cicobi, algumas empresas bem legais assim que a gente conseguiu fazer alguns trabalhos bacanas. E aí, no meio de novembro de 2022, a gente foi conversar com o Rafael Lima, que é um dos fundadores da Videm, pra gente fazer mais um Rafael, né? Eu tô cercado de Rafael. Não, e a Bianca também já teve sócio, o Rafa Velar. Velar, então, assim, é verdade. Tem mais Rafael aí na nossa vida, tem muito Rafael na nossa vida. Mas aí a gente conversou com o Rafael, ele chamou a gente... ele conheceu a Bianca através da Cora, né? Que é um projeto que a Bianca tem de inserir mulheres na tecnologia. É um projeto que eu sou meio que um shadow advisor, assim, também, né? Que a gente troca muita ideia sobre. Conversou sobre isso pra gente fazer uma parceria aí com a Videm, enfim, fazer uma collab. E aí, no primeiro papo com ela, ele falou, cara, eu quero conhecer teu sócio. E aí a gente teve meio que um amor à primeira vista, assim, sabe? Porque a gente tinha a mesma visão de business, assim. Cara, o autor tal, o negócio tal, crescer dessa forma. E o Rafa, ele é um cara, um empreendedorzão nato, assim, que é aquele cara que você tem que até segurar a velocidade do pensamento. E eu lembro até hoje que ele, a gente tava fazendo um call, ele olhou pra cima assim e falou, cara, eu vou te ligar amanhã, tá? Amanhã eu te ligo. Eu tava gravando um podcast da Alma DAO com o Conrado, né? Meu amigo Conrado de Sá, um abraço aí pro Conrado também. Famosão também. E aí eu saí do podcast e fui fazer esse call com o Rafael e ele chegou o seguinte, olha, gente, acho que o serviço não é a melhor forma, eu quero chamar vocês para serem sócios, né? Como é que a gente pode fazer isso acontecer? E aí foi uma coisa muito rápida, né? Coisa de... Como tudo, né? Toda a trajetória que você falou vai ficando mais veloz, né? Isso aí durou uma semana, assim. Acho que ele não teve dúvida pela nossa expertise, conhecimento ali generalista de Venture Capital, nossa expertise como empreendedor, nosso conhecimento de Web3, né? Nosso conhecimento de montar a operação. E aí, mais 2 semanas, a gente chegou a um modelo, que é um modelo de acqui-hiring, né? Onde a Videm fez uma aquisição da Beta, mais o hiring dos executivos. E a gente foi contratado, né, como executivo e a Beta foi adquirida pela Videm. Ela é um projeto que ela está em stand-by, assim, mas pode ser que ela volte de alguma forma que a gente perceber que faça sentido para o ecossistema. E aí, a gente fechou o negócio em dezembro. Assim, eu estava com a Bianca em Buenos Aires, assim, passando o final de ano, a gente fechou o negócio e 13 de janeiro a gente já começou a tocar a operação. Então, assim, a gente brinca que a gente está 2 meses na Videm, mas parece que a gente está, sem brincadeira, assim, 1 ano de tanta coisa que aconteceu. A gente mudou o negócio de cabeça para baixo, criou unidade de negócio nova, mudou a marca, e hoje a gente está se posicionando aí com tudo para ser um dos principais fundos Web3, exclusivamente Web3 do Brasil. A gente tem grandes VCs que têm fundos Web3, tem áreas Web3, tem uma abordagem também, mas a gente olha exclusivamente para Web3 e correlatos, tá? Legal. Então, Creator Economy, AI, VR, a gente olha com um pouquinho menos de apetite, assim, não quer dizer que a gente ignora, mas a gente procura... Depende das conexões. Depende das conexões, exatamente. Mas a gente olha com muito carinho para infraestrutura, meios de pagamento, negócios formados acima de comunidades. E agora a gente vai fazer um evento com alguns limited partners no final de março, tá? Para a gente levantar nosso primeiro fundo de $10 milhões. Isso aí vai colocar a gente aí como o maior fundo Web3, né? Exclusivamente Web3 da América Latina. Então a gente está all-in, pele em jogo, né? E entrando assim bem a fundo no mercado. E hoje a gente tem 4 unidades de negócio, tem todas lançadas. O primeiro é o próprio fundo, o VC, né? A outra é um laboratório que a gente cria projetos experimentais, sejam projetos de conteúdo, sejam, enfim, projetos sociais, projetos que têm um propósito ali, mas são projetos, né? A terceira ponta é uma casa de research que a gente vai lançar em breve. Então, para ajudar pessoas a investirem em cripto, em projetos que envolvem cripto, em ETFs que envolvem cripto e NFTs. Então,
Então, assim, coisas bem correlatas à Web3, empresas Web3 também. E a última é uma advisory, onde a gente estava conversando aqui no off, né? Que a gente ajuda através de educação e mapeamento de oportunidades a um custo muito baixo, né? Porque a gente acredita que as grandes empresas elas têm um onboarding, o onboarding delas para a Web3 é interessante por usuário, por elas enxergarem oportunidades. Então a gente faz isso a um custo de oportunidade e financeiro muito baixo para as empresas, mas o grande deal é o seguinte, que a partir do momento que a gente identifica essa oportunidade, a gente faz a ideação e para a implementação a vida investe. Então assim, se uma empresa ela tá com receio de implementar aquilo ali, colocar aquilo ali e alocar recursos na prática, a gente faz um co-investimento e vira sócio da inovação dessa empresa. Então a gente coloca mais ainda a pele em jogo. Então é isso, assim, a gente tá super all-in em Web3. Vai no risco junto, né? Vai no risco junto. Isso é VC mesmo, tipo, né? Entendendo bem esse formato de parceria. Cara, e uma coisa que você tá falando, e aí eu volto até um pouco, você já entregou a vida, hein, aqui já. Não tem problema. Vai entrar nesse tema de novo, que é legal porque você entende como quando o seu negócio já começa a fazer parte de você também, né? Porque você se apresentou e já é inerente, né? A você, o seu trabalho, sua história e a vida, né? Isso é legal que demonstra o quanto você tá ali entregando, né? Sim. O quanto você vive isso, Sim. né? Cara, e uma coisa que é legal e muito interessante, eu não sei se você tem o mesmo tipo de percepção, mas quando você olha o Web3, Web 2, Web 2.1, Web 2.5, qualquer tipo de descrição nesse formato que nós nos encontramos hoje, profissional, tem dois tipos de perfil de profissional. O cara que entra pelo aspecto financeiro, Sim. né? E que tem uma formação financeira ou não, mas entra pelo aspecto financeiro, fala, mano, caí de paraquedas aqui, tô vendo porque pode ser um meio de investimento. Sim. E tem um profissional de marketing. É assim, você é um profissional de marketing, eu sou um profissional de marketing. Você tem a Bianca, você tem a Amanda, você tem, assim, dos que eu tô lembrando aqui, você tem o Burgo, né? Que é um grandíssimo, né? Orgulhoso, né, de ter realmente outro também profissional também levando a bandeira do Brasil aí afora. Todos os profissionais que têm uma história realmente de um entendimento, de um posicionamento de marca, de produto e de negócio, né? O que faz realmente convencer a indústria a entrar, por exemplo, no mercado. Como que você vê esse aspecto de um profissional qualificado, né, para tocar ou para te convencer até que você invista? Porque você é um investidor, você investe em pessoas também. O que te cativa mais um profissional? Cara, eu gosto de analisar a visão macro, assim, toda a visão além da curva, né? Porque o que pode atrair um profissional de marketing? Ele não pode ser um descrente, assim, eu acho que você tem que ser cético, mas você não pode ser um descrente, sabe? Tudo isso bom, peraí, pera lá, vamos lá. Eu acho que você tem que sempre estar aberto. E o profissional de marketing bom, ele antes de ser de marketing, ele é de comunicação, né? Então, assim, a internet, ela foi uma mudança de comunicação, né? O iPhone, ela foi uma mudança de comunicação. Tudo que envolve cultura e tecnologia no mesmo balaio, a gente muda inteiramente a forma como a gente se comunica. Então, a gente tem que estar atento para onde essas macro tendências de comunicação estão mudando. Se vai ser a NFT, se daqui a 5 anos a gente vai continuar chamando de NFT, se vai ser o Bored Ape, cara, isso para mim pouco importa, assim, isso não é o macro. O macro eu olho o seguinte, a gente meio. Isso é o meio do caminho, exatamente. O macro eu olho da seguinte forma, a gente está passando mais tempos em ambientes digitais, a gente está tendo novos hardwares nascendo, a gente tem uma quantidade de capital absurda sendo investida, a gente está mudando a forma como as pessoas estão trocando ativos, né? Então, assim, hoje, através das cripto, por exemplo, eu posso fazer uma transação 24/7 em qualquer lugar do mundo, emprestar dinheiro para um japonês e antes eu não podia. Teria que passar por uma estrutura centralizada, né? A partir do momento que eu tenho um mecanismo de consenso, que é a comunicação, não deixa de ser, eu posso fazer isso com uma estrutura descentralizada, tá? Então, tudo isso muda a forma como a gente vive e interage. Interação, para mim, é comunicação, né? É a forma como a gente está ali. Total. E o profissional de marketing, ele tem que entender sobre interação social. Ele tem que entender que a Web3 ela não é cultura. Ele não precisa saber que é o protocolo novo do Ethereum, o RC, tal. Ele não precisa saber isso, tá?
Para muita gente aqui eu tô falando, comecei a falar em outra língua. outra- Mas assim, não precisa saber. O que precisa saber é o seguinte: a gente tem novas formas de interação, novas formas de adquirir ativos, né? Outras coisas se tornaram ativos, outras coisas vão mudar a cultura. E isso vai mudar o comportamento das pessoas. Então, eu gosto de fazer dois comparativos que são. Eu gosto de olhar um pouco para o passado para entender o futuro, né? Se a gente voltasse assim, você que é um cara super tech, assim, que é muito ligado a gadgets, se você voltasse para o Rafael de 15 anos atrás, tá? Falasse, Rafael, todo mundo vai ter, ou quase todo mundo vai ter um hardware em casa que você vai ser acionado por voz, ele vai trocar uma ideia, ele vai ajudar você a fazer compra de mercado, você fala, pô, não, peraí, cara. Não, eu sei que essa tecnologia existe e tal. Demolidor. Mas assim, até ter isso aqui em casa, pô, isso aqui vai demorar, cara. Não, e agora, pô, assim, eu já tô na minha quarta Alexa, entendeu? Então, assim, isso já é normal, né, pro dia a dia. Pô, Alexa, toca um Pink Floyd aí. Então, se quem estiver ouvindo no aberto, provavelmente vai estar ouvindo Vai abrir. um Pink Floyd em casa, né? Então, assim, isso aí se tornou comum mais rápido. Uma coisa é ter a tecnologia, né? Se você anda aí nos anos Star Wars, em 1970, já tinha o Obi-Wan falando em holograma ali com o Luke Skywalker, né? Mas tá, a gente olhava aquilo ali, era uma interpretação futurista, mas até isso existir na prática tem um caminho distante. A gente consegue visualizar, mas até acontecer. Agora, a Alexa ser um hardware barato, que a gente consegue colocar na nossa casa e interagir diariamente, isso dá retorno, é um exemplo. Outro, né? Voltando 15 anos atrás, se você pega uma matéria de uma revista aí, ou de um portal de 2007, 2008, quais serão as profissões do futuro? Eu duvido que alguém previu que os jovens brasileiros queriam ser TikTokers. É impossível, porque a cultura ela se move também, e a cultura impacta na tecnologia e vice-versa. Então, assim, ninguém conseguiu cravar isso. Então, eu não quero fazer um trabalho de futurismo, eu quero analisar as macro tendências, que a partir daquele momento, o que eu conseguia prever? Cara, a quantidade de iPhones vendidos por ano é absurda. E a quantidade de conexão tá ficando cada vez mais barato. E a gente tem o YouTube, então as pessoas vão conseguir upar cada vez mais conteúdo. E esse conteúdo vai influenciar outras pessoas. Tá vendo como é que o macro faz diferença? Então, o que eu consigo trazer para o marqueteiro é ele olhar a comunicação, ele olhar a cultura, ele ser um curioso e ele ser um cético, porém não descrente, né? Ele tem que sempre estar aberto a acreditar. Muita gente está falando que a Web3 morreu, que era Fed, que era é preguiça, isso aí é mais uma coisa de... Eu quero dar uma dica, tá? A gente tá com o SXSW acontecendo nos Estados Unidos e anteontem, se não me engano, eu até postei isso no meu LinkedIn, saiu o report da MWeb, né? Que é uma das maiores futuristas do mundo. Adivinha qual é o headline, assim, qual é a maior parte desse report dela? O Web3. Então... Total. Sim, acho que tem mais coisa aí pra gente. A gente tá só no começo, né? Não, e outra, todos os futuristas, né? Acredito não tem nenhum outro que não tenha esse tom de ser entusiasta e cético ao mesmo tempo, né? Tem alguns que ganham mais sucesso por ser mais cético do que entusiasta. Sim. Mas a própria Amy, ela é um equilíbrio entre os dois pontos, né? Sim, sim. Só que um ponto que você falou, todo speech ele sempre vem... Quando a gente fala de marketing, né, e o que você trouxe é sempre nesse balanço também financeiro, né? Porque você olha, você tem um entendimento de comportamento, mas ao mesmo tempo também tem que ter aquele entendimento, tá, eu vou entrar nesse mundo, né? Mas, por exemplo, dentro do mundo de cripto e NFT, que tem uma relação financeira até mais forte. Mas assim, até que ponto eu coloco os dois pés, né? Porque a gente está no momento, né, que vou falar no português, claro, que o urso tá dormindo, né? Sim, tá ali se preparando, que todo mundo fala no inglês, mas acho que o propósito aqui é realmente para quem tá entrando nesse mundo, eu mesmo ouvi várias vezes o termo em inglês, né? E eu acho que você domina o termo, mas me explica um pouco mais sobre essa relação financeira e esse momento que a gente vê também do mercado, que é um momento mais cético de que entusiasta, que é da maturidade. Como que você vê esse momento? O que você sugere para o público, né, que está vendo a gente nesse momento que o urso está dormindo, né? A gente, assim, as gerações mais recentes costumaram a ser mais curto-prazistas, né? Então, a gente, acho que talvez não vou entrar no mérito, enfim, o que o cara fez ou deixou de fazer, mas quase 90% das pessoas consideram
o investidor mais bem sucedido do século, Warren Buffett. Não tem como você não citar ele falando de investimento. Conservador, não é, etc. Mas ele é o cara que dominou as macro tendências ali, seja ele porque ele tinha capital no começo ou não, assim, independente disso. Mas você pega o ano a ano dele ali, ele é invejável, assim. O cara, a consistência dele, né? Porque você tem investidores que fazem 50% no ano e no outro fazem 10%. O Warren Buffett é 20, 25, 30%. Todo ano lá, 70 anos ele faz isso. Então, não tem como você não citar o cara. Então, ele conseguiu analisar aquelas macro tendências do que era a economia naquele momento, identificar os setores, identificar para onde conseguia ir, mas sempre olhando o longo prazo, né? Então, a gente aprendeu a gente viveu uma crise das .com aí, 2021, crise de 2008 e uma crise recente que já tinha uma crise em paralelo dos stretch, dos valuations das startups, né? A gente percebeu agora o que aconteceu aí com o Silicon Valley Bank, com outras empresas aí que estão passando um dobrado. Mas também a gente teve uma crise... Layoff forte. Os layoffs fortes, né? Empresas que contrataram mais, às vezes, até do que deveriam, buscando essa expansão rápida. Porque acabou, vendo a análise, acabou que, não no 0 a 0, tá abaixo do 0 a 0, mas assim, pela contratação que teve na época da pandemia versus o que está sendo demitido agora, algumas empresas estão ficando... balanceadas agora. Voltando a 2018 e 2019. Né? Exatamente. E aí, a pandemia, a gente também teve uma crise global que as empresas... mais dessa que a gente chama de Web 2.0, economia em plataforma, né, de Facebook, Airbnb, etc. Algumas delas surfaram uma onda justamente porque as pessoas ficaram mais em casa, né? Então, assim, a gente teve o boom do e-commerce, que muita gente achou que, não, agora isso vai ser o real do e-commerce. Não era. As pessoas também teve outros aspectos que são difíceis de mensurar, né? As pessoas ansiosas compram mais. Então, assim, tem coisas que são... é difícil você mensurar. Então, assim, a gente passou por esse período onde muita gente se achou o gênio do mercado financeiro, né? Então, assim, cara, você pega ali uma ação mega descontada com pré-profit 60%. Cara, quem é o Warren Buffett? Eu, Natan Valadares, eu sou o gênio. Eu sou o novo cara incompreendido aqui do mercado. Vou ficar milionário amanhã. Eu sou o lobo de Wall Street, eu sou o cara aqui que quebrou o mercado. Vão fazer um filme sobre mim, contarão histórias sobre mim. E a gente sabe que não é isso que acontece, né? A gente tem que se preparar para diversos cenários. Então, isso aconteceu com o boom dos ativos, dos colecionáveis digitais, né? Que foi a primeira era das NFTs, que como colecionáveis ou como PFPs, né? Que são as Profile Pictures, né? Basicamente, a coleção mais famosa hoje ainda é o Bored Ape, dos coleção dos macacos, onde... basicamente, o único benefício que você tinha era ter uma foto que você conseguia colocar ali nas suas redes sociais e ter um status, né? Que era, no ambiente digital, era a mesma coisa que você usar um casaco da Gucci ali, né? Então, assim, as pessoas estão vendo ali que você consegue comprar aquilo. Então, a gente passando sobre essa primeira era, muita gente fez muita grana, né? Faturou bastante, mas a gente sempre tem uma correção do que é o normal, né? Quando a gente sai do hype, a gente entra na normalidade. E aí a normalidade ela entra num estágio natural ali depois de a mídia começar a falar mal, um estágio de depressão. Então, assim, para quem quer entender esse movimento cíclico, tem um gráfico que é um gráfico muito famoso, que é a curva de Gartner, né? Que a gente sempre menciona sobre, né? A gente vê uma nova tecnologia, ela entra no hype, ela tem um extremo boom ali, depois a mídia começa a falar mal, ela tem uma fase da desilusão, que é uma fase da depressão. Isso vai se repetindo, né? Até que essa nova tecnologia ela alcança um platô, né? Alcança um básico, e desse platô ela vai alcançar um novo voo. Então, dando um exemplo aqui, o iPhone foi uma nova tecnologia, um novo hardware, e quando ele alcançou o platô, ele conseguiu liberar que os aplicativos fossem desenvolvidos em larga escala, né? Então, hoje, eu não consigo imaginar a minha vida sem aplicativo, né? Assim, a gente já virou uma tecnologia invisível na nossa vida. Então, assim, pra gente que tá olhando no longo prazo, aí você me perguntou de recomendação. Não é recomendação de investimento, não é nada disso, não. Não, é mais de mercado. Agora que o mercado tá nesse processo de maturidade, né? O que você recomenda? Eu gosto de olhar para o passado. Então, assim, vou fazer essa análise de olhar para o passado. A gente tá numa ruptura, que talvez seja a maior ruptura, ainda maior pela capacidade computacional de hardware que a gente tem da história da humanidade. Então, assim, eu acho que
a gente consegue destacar um tempo muito interessante que foram os anos 90, que foi na democratização da internet, ou como a gente entende a Web 1, né? Sim. Então, nos anos 90, para se ter uma ideia, tá? Olha como é que as coisas demoram. O primeiro computador, a primeira forma de conexão de internet data dos anos 70, do complexo militar americano, né? Que era a ARPA, né? Depois da ARPA. Sim, sim. Então, assim, as primeiras conexões já eram possíveis ali nessa década. Até isso se tornar, né? Apple nos anos 70, depois a gente conseguir trazer um computador para um tamanho menor, até o Netscape ali do Mark Anderson, até o Internet Explorer ali em 93, 94, até isso se tornar comum, né? Que basicamente era um problema de UX, né? Se eu falar sobre Ethereum, sobre protocolos aqui, era a mesma coisa falar HTTP nos anos Total. 90, né? E sem falar, sem entrar no quais são os protocolos de blockchain que tem. Ah, sim. Aí o que vira se fez nos sopa, anos né? 90? A partir do computador era mais barato, a conexão se tornou um pouco mais acessível. E ao invés de você ter que entrar no prompt ali do protocolo, você tinha um navegador, que primeiro a ser um grande foi o Netscape, que ele tinha uma interface de usuário fácil. Então, assim, você colocava um endereço lá, eu entrava no site e via as notícias do meu time, né? E via as notícias dos filmes que eu queria assistir. Isso se tornou fácil, isso se tornou útil e isso começou a se popularizar. A partir do momento que as pessoas trocavam mensagens via e-mail, isso começou a ter uma utilidade profissional, começou a ter uma utilidade de troca, a mensagem se tornou mais barata. Então, isso vai ganhando mais tração, isso vai aumentando, né? Então eu quero trazer essa comparação para os anos 90. A partir do momento que a internet mudou a comunicação, a forma de consumo, né? A forma de conexão, a forma de que você acessa e faz a informação andar, a Web3 ela vai mudar as formas de pagamento através das criptos, a forma de segurança através do blockchain, a forma de ativos digitais através das NFTs, né? E outras coisas tantas quanto ferramentas que eu posso ficar aqui 30 minutos falando sobre as outras que vão mudar. E as pessoas nem vão reparar. Não vão reparar porque vai vir é aquela coisa, né? Slowly then suddenly, né? Exato. Então, assim, as coisas vão mudando e, do nada, elas parecem que acontecem de repente. Então eu vou fazer mais um exercício de lembrança. Qual foi o dia D que uma Alexa se tornou comum nas classes médias, das casas de classe média brasileira? Eu não lembro qual foi o ano, qual foi o dia. Não. Começou a ser vendido até que veio uma Black Friday em promoção e todo mundo comprou Alexa e minha mãe adora Alexa, ela não vive sem a Alexa dela. Então, isso se tornou muito comum, né? Então, E-commerce é um exemplo, gateway de pagamentos. Eu tô falando, tinha muito tema há muitos anos atrás. Qual o gateway que você utiliza? Qual o formato que você tem, né, de receber esse meio de pagamento? Exatamente. A galera não sabe o que rola por trás. Só veio assim, facilitou. Agora posso pagar com Pix, etc. Sim. Porque no real ele começa a ser introduzido de uma maneira mais suave dentro do processo do dia a dia. Né? E tem uma coisa que eu gosto de brincar, assim, eu sempre falo no macro, eu tento trazer um discurso mais simples. Tem um mapa mental do Chris Dixon, da Andreessen Horowitz, que ele fala o seguinte: technology in the beginning just a toy. Então, no seu começo, a tecnologia ela se parece muito com um brinquedo. Então, não sei se todo mundo vai lembrar aqui dos primeiros aplicativos para iPhone. Tinha um que era uma lanterna. Perdão, era uma vela. Você ligava ali, era uma vela. Tinha um outro que era o Drink Beer, né? Que você pegava era um copinho de cerveja que você virava assim, e a cerveja... Sim. Nossa, isso era divertidíssimo na época. Todo mundo achava o máximo isso. Isso é um brinquedo. Assim como o Bored Ape no começo era um brinquedo. Mas hoje você pode correr e traquear seus passos. Você pode correr e traquear seus passos via blockchain e ser remunerado por isso, né? Com alguns aplicativos como Stipend, por exemplo. Antes você podia comprar coisas online como livro, assinatura. Hoje você pode ser dono de um clube de futebol através do Crowley Town, né? Você compra um NFT, você faz parte do grupo e você pode ter votações ali. É um time da 4ª divisão inglesa, onde qual tipo de jogador vai ser contratado, tem projetos rolando no Brasil aí pra acontecer com o Santos, né? Tem projetos no Brasil rolando. Imagina se você contratar aí, dar pitaco na escalação do Palmeiras. Imagina. Nossa, seria animal. Né? Então, assim,
Ou ter participações até, né? Ou ter participações, né? O teu clube vence um jogo e você é remunerado por isso. Você ganha benefícios de contas. Sim, você tem os planos de sócio-torcedor, mas a partir do momento que você pode... você tem a validação disso na blockchain, você pode fazer essa troca, né, desses ativos também, né? Alugar, né? Pô, eu não tô indo ao jogo e eu posso alugar para um amigo meu ver, né? Ou até, enfim, eu sou flamenguista e o Rafael é um palmeirense aqui, né? Então a gente tem uma rivalidade. O nome de Leitão não tinha como não ser também. Mas assim, o Rafael pode falar, pô, Natan, eu tô no Rio aqui, eu queria dar um pulinho no Maracanã pra ver um jogo, cara. Pô, sei lá, eu só quero ver o jogo, né? Acho que é legal você ver um Palmeiras e Galo, né? Um Flamengo e Palmeiras, mesmo que não seja do seu time. Vou falar, não, Rafa, pô, toma aqui o meu sócio torcedor aqui, eu vou te alugar aqui, você vai lá no meu, tem os acessos como... Olha que legal, né? A gente tem essas possibilidades que são inúmeras, né? Então, assim, as mudanças de entretenimento, esporte, consumo, varejo, loyalty são imensas aí. Então, assim, faz o exercício de voltar ao passado. Lembra que o Jeff Bezos, ele não abriu a Amazon porque ele queria vender livro necessariamente, né? Ele não abriu a Amazon porque ele sabia que a gente ia chegar no momento que a gente está hoje. Ele abriu a Amazon porque ele viu a adoção da internet crescendo 200% por ano e ele viu que livro era o produto que o americano médio comprava, era fácil de armazenar e ele analisou uma macro tendência. E aí, ao longo do caminho, ele foi pivotando e tendo receita, trazendo investimento. Entrou no mar e foi pra cima, né? Entrou no mar e foi pra cima. Como tudo, né? O Twitch não nasceu pra ser de game, né? Exatamente, o Justin TV, né? Lá no começo. Exatamente. E, tipo, abriu, né, um comportamento, entendeu um comportamento de consumo e foi pivotando, né? Exatamente. Acho que isso é bem interessante. Mas vamos falar de voltar aqui para um aspecto um pouco mais também generalista, mas que é interessante, essa evolução que você vê, né, entre o Web 2 e o Web 3. A gente vê várias tecnologias, né, como o Token Gated e vários outros tipos, né? Eu falo Token Gated porque é o que está mais próximo do meu universo Sim. de e-commerce, né? Sim. Mas você é um cara mais preparado para falar de outras soluções que tem aí. Mas o que você vê dentro dessa perspectiva, né? De relação do Web 2, imaginamos que está errado o que eu vou te falar, mas imaginamos que nós temos um processo de Web 2 pontualizado para o Web 3, né? Tá. O que você vê nesta evolução entre um e outro? Qual a sua recomendação para fazer que isso se torne suave? Por exemplo, você tem empresas hoje que lançam algum tipo de produto igual de roupa Reserva X, que é assim, um dos maiores cases que existem, só que ela lança um tipo de solução, uma estratégia que está apoiada no NFT, mas grande parte do resultado que ela teve de sucesso está relacionado ao Web 2, que é o programa de loyalty, é marketing puramente também dito. Como que você vê esse tipo de relação? É importante realmente isso para você criar valor para o Web 3 ainda? As coisas se misturam, né? Eu gosto de falar que é um processo de evolução constante, não tem essa quebra tão delimitada, né? A gente brinca Web 2 e Web 3, mas é uma quebra que ela turva, né? Assim, as coisas, a gente manda e-mail até hoje. O e-mail pode ser considerado uma ferramenta Web 1, né? Mas as coisas a gente compra loja física até hoje loja também. Física até hoje. Então, vai no estádio de futebol, comprar estádio bilhete, né? Vai no show e tal. Então, assim, são coisas que são do comportamento humano. Não necessariamente uma coisa pode sobrescrever hoje. Eu tinha até numa palestra minha que eu falava sobre as formas de consumo de conteúdo, né? E talvez a primeira, quando as histórias pararam de ser transmitidas na oralidade, começaram a ser escritas e criaram seus livros ali e tal. E a gente consome livro até hoje, né? A diferença é que a gente tem outras formas de consumir. Então, a gente estava falando aqui no off, você adora podcast, eu também. Então, assim, o podcast, ele entrou, que também não é novo, né? É um formato que só é um rádio, a transmissão, mas é um formato ali digital, on demand, né? Você pode correr ouvindo ali o teu podcast preferido, né? Seja música, seja sobre negócios e tal. É só mais uma forma de consumir conteúdo, mas no fim o que importa é o conteúdo. O que importa é a comunicação, né? Então, eu vejo essa questão do loyalty, a gente olhou muito na Web 2, na economia em plataforma, a briga do CAC, né? Você que é do e-commerce aí,
Cara, as pessoas elas não têm fidelidade, assim, às marcas, né? Principalmente marcas de negócios de varejo, né? Os e-commerce. Então, assim, eu compro onde está mais barato, onde entrega mais rápido, né? É difícil você ter uma fidelidade, assim, né? É muito difícil, é só caso a caso, né? Por exemplo, eu tô comprando, hoje eu sou músico por hobby, eu quero comprar um equipamento novo e eu vi na internet uma loja que me entrega no dia seguinte, tá? E o meu fornecedor, assim, a loja de instrumentos que eu frequento, que eu sou amigo do pessoal, vai me demorar 40 dias para entregar. Só que eu falei, cara, eu vou comprar com você, cara, porque, pô, tu é meu amigo, né? Assim, me atende bem, Tem uma troca relação, ideia, né? tem uma relação. Mas isso é raro, né? Se fossem uma Amazon e uma Magazine Luiza, você provavelmente, qual que me entrega aí no dia seguinte? Aí você logo na mais rápida, né? Mas a gente brigou muito por cá, que agora eu vejo que a gente tem uma possibilidade de olhar mais para LTV. Então, eu vou fazer um paralelo aqui com 2 textos que são legais. Tem um texto do Kevin Kelly chamado Thousand True Fans, que foi um texto de 2009, e ele é tido mais ou menos como o texto ali que balizou que viria a ser a Creator Economy na Web 2, né? Então, Creator Economy a gente fala desde os influenciadores, criadores de conteúdo, né? Os negócios que cresceram nas costas de criadores na economia em plataforma, né? Que são as redes sociais e por aí vai. E ele fala o seguinte, se você tiver algo do tipo, tá? Se você tiver 1.000 fãs verdadeiros dispostos a pagarem $100 ali para você, né, anualmente ali e tal, você vai ter 1 milhão de receita, né, $1 milhão. E isso aí consegue te fazer manter um negócio, você ser um creator que pague suas contas, né? Que você consiga viver disso, né? Então, assim, se você é um artista, você tem 1.000 fãs verdadeiros que... O Rafa é um músico, qualquer música que ele lance, qualquer produto que ele lance, a galera está disposta a pagar ali até $100 ali, ele consegue faturar $1 milhão por ano, né? Hoje, em valores presentes, dá 5 milhões, o cara consegue viver a vida muito bem, né? Muito bem. Anualmente. E isso aí foi um marco, ali é um paper que é um marco, você consegue achar fácil na internet, para Creator Economy da Web 2. E a Ali Jean, que é a Managing Director da Variant, que é um fundo americano, ela é uma das maiores especialistas em Creator Economy. Adoro as leituras dela, são super textos não técnicos e inspiradores, assim, que é o... Foi indicação da Bianca, inclusive, como referência. Olha aí. Eu adoro esses textos inspiradores, assim, que te ajudam a olhar o macro, porque o CMO de uma empresa, o diretor de tecnologia de uma empresa, ele não tem tempo de ficar olhando a minúcia. Ele quer olhar, assim, um macro, entendeu? Ele quer olhar a coisa que vai dar aquele clique... Isso é um big deal, cara. Eu preciso contratar um cara que me ajude aqui com o Ethereum. Eu preciso contratar um cara que me ajude a desenvolver em Solid, por exemplo. Me ajude com blockchain, me ajude a entender mais sobre NFT. Então, assim, é o clique que o cara precisa, né? E a Lidinha atualizou isso para 100 True Friends, ou seja, 100 fãs verdadeiros, né? Porque na Web3 você consegue ter uma relação mais direta, você consegue entender de fato quem é o Rafael, quem é o Natan. Você não tem um intermediário, você consegue fazer uma transação direta ali, né? Principalmente falando em produtos digitais, você consegue dar benefícios que são usados em ambientes digitais e ter uma relação bem mais personalizada. Ou seja, você não precisa necessariamente, a partir das ferramentas que a gente tem hoje, criar uma mega escala. Eu consigo ter uma banda, por exemplo, falando de um creator, e depois a gente consegue fazer a tradução disso para negócios. Se eu tiver 100 fãs verdadeiros dispostos a pagarem, né, um valor interessante pela minha arte, eu consigo fazer essa relação direta através de ferramentas que a Web3 proporciona. Então, assim, a gente tem ferramentas como, por exemplo, a Audios, onde você pode comprar frações da música, comprar direitos autorais da música e ter o retorno sobre isso. Antes você tinha que ser o quê? O Michael Jackson, o Paul McCartney. E é uma relação de comunidade que já existia, como você está falando, né? É uma relação que você tem 100 fãs e que, assim, já existia antes a discussão muito, só que sempre ia pelo caminho curto da mídia, né? Você não conseguia monetizar, era caro monetizar. Você vai, perde o cara e volta lá a investir para você converter ele, que é a relação que você falou do CAC. Faz muito sentido a questão do LTV mesmo, porque é o que você busca, né? Mas principalmente focado em estratégia de loyalty, né? De retenção, né? Eu tava vendo até uma discussão sobre isso, sobre
O trabalho que você tem com retenção, ele pode te dar 5 vezes uma receita maior do que o investimento que você tem em mídia, propriamente dito. Exatamente. Só que você concorda comigo que você construir comunidade, ela é um desafio que as empresas não estão preparadas, né? Porque você depende muito de uma relação humana e menos de investimento e retorno a curto prazo, né? Porque construção de comunidade, ela leva tempo, né? Então você vê a relação e o grande parte das dificuldades que empresas têm, por exemplo, entrar no mundo do Discord. Você manter um Discord é um trabalho de rotina, um Sim. trabalho de community management, é um trabalho de uma pessoa que tem que ficar ali monitorando o que está ali, de relação. É muito legal, porque é como você falou, se eu tenho 100 pessoas ali no Discord que tem uma relação direta comigo, né, que eu alimento aquilo lá, você já tem 100 pessoas ali muito bem convertidas. Né? Sim. Mas as empresas não estão preparadas ainda hoje, mas também existe uma dissonância do que é comunidade, assim. Cara, a gente trabalha no mínimo 8 horas por dia, tem filho, tem casa, tem lugar para a gente frequentar, né? Enfim, e aí a gente tem mais um job, que é ficar ali no Discord da marca no dia a dia, sim. Então, assim, existem vários tipos de membro, existem vários tipos de comunidade, né? E as marcas precisam entender isso também. Agora, a grande importância é você conhecer melhor as pessoas que estão te consumindo. E as pessoas, conhecer melhor as pessoas que estão te consumindo, não é só você saber o SKU que ela compra no e-commerce. Por exemplo, um amigo meu, Felipe Ribe, ele postou ontem no LinkedIn sobre eu vou falar assim muito por alto, né? Mas sobre uma competição de regata na qual vai surgir uma equipe nova que ela vai ser formada por uma DAO, né? Que é uma comunidade descentralizada. Legal, então, assim, você imagina isso, sei lá, vou fazer um stretch aqui para ficar num ambiente mais comum. A Fórmula 1, tá? Pô, imagina uma equipe de Fórmula 1 que é uma DAO. Ou seja, você pode comprar tokens e você tem base nos resultados ali da Fórmula 1, tá? Pô, eu gosto de automobilismo, mas eu posso gostar ainda mais. Ou eu posso pegar, por exemplo, vamos supor que o Rafa não goste, mas ele gosta de tecnologia. Eu posso trazer ele como fã, né? Sim, sim. Então ele só quer investir, né? Pô, eu acho legal ali investir em automobilismo. E ele compra ali, ele se torna dono de parte da equipe, né? Imagina a marca que anuncia nessa escuderia. Você não vai ter uma relação um pouquinho diferente com ela? Você está um pouco mais disposto a consumi-la, conhecê-la melhor, né? Ela não pode ter um acesso ali se você permitir a determinadas experiências. Você pode fazer uma experiência para fãs de Fórmula 1 com os token holders dessa DAO que a marca XPTO anuncia. Olha que coisa ultra personalizada. Que retorno que é esse, né? Como é que é um retorno praticamente garantido ali. Então, assim, vamos dar nome aos bois. Assim, vamos supor que a Budweiser está patrocinando essa nova escuderia DAO, né? E eu sou um token holder, e a Budweiser pode fazer uma experiência só para os token holders dessa escuderia que tem o token lá e fazer uma experiência mais personalizada. Olha que legal isso, né? Olha que conexão verdadeira, né? Olha que valor que isso está sendo gerado. Você foi muito além. O exemplo que eu dei, ele é um exemplo básico, né, de uma ferramenta que você tem relação. Você está trazendo soluções do mundo puramente de quem está imerso nisso daí a solucionar de uma maneira que poderia ser uma estratégia de marketing de posicionamento tradicional, de uma maneira inteligente trazendo o Web3, né? Que eu acho que o que você falou, a Videm, ele tem esse propósito, né? Você entrar no negócio, você solucionar com uma cabeça Web3 uma nova forma, criar um novo roteiro, né, para uma história que poderia ir pro tradicional, né? Eu acho que muito legal isso, você criar uma nova história com esse tipo de visão, né? E resumindo, a gente não quer ser só sócio e acelerador de novas empresas. A gente acha que as grandes empresas, elas já têm usuário, elas já têm cliente, elas já têm base, elas facilitam muito o onboarding, já tem pessoas competentes. Então, até por esse nosso modelo de advisors, a gente investe também em iniciativas de inovação de grandes empresas também, que a gente acha que é um caminho que acelera muito mais, assim, a adoção da Web3, as possibilidades que a gente pode ter nos próximos anos. Que legal. Já estamos caminhando aqui para o final desse papo, né? O tempo passa muito rápido. Eu queria te fazer uma última pergunta, né? E até entrando também um pouco mais na Videm, qual é o perfil de empresa que vocês, né, observam como
pode ser uma empresa que, por exemplo, eu tô aqui, eu sou o Rafael, tô empreendendo no Web3, né? Tem um negócio, metaverso, NFT, etc. Qual tipo de característica que a Videm olha numa empresa, valoriza como um potencial parceiro? Olha, a gente tem empresas investidas, né? A gente tem uma metodologia própria, né? A gente tem um scoreboard que a gente consegue fazer uma análise da empresa, mas a gente está olhando com muito carinho, assim, mais ou menos nessa ordem, assim, a infraestrutura, né? Então a gente olha muito para protocolo, são as coisas mais escaláveis, né? Protocolo, blockchain, o que vai ser o basal aí da próxima era. Também olha muito para Creator Economy, né? Então é um negócio que a gente aposta muito, que o varejo, principalmente, ele vai ser muito direcionado pela Creator Economy. As relações estão se misturando. Você não tem trabalho só de um influenciador, agora você tem marcas que nascem a partir de um creator, e a gente super aposta nisso. A gente, inclusive, tem uma iniciativa, uma venture nossa, que é a Kobugo, onde você pode ser sócio de um creator, né? Você pode participar de uma IPO, né, de um creator. E eu tô contando aqui, eu tô cravando aqui que nos próximos anos a gente vai ver um IPO em uma bolsa tradicional de um creator, tá? Então, hoje a gente já teve o MrBeast, que teve um valuation mais de $1 bilhão, captou em private equity, mas eu não duvido que nos próximos anos a gente vai ver uma oferta pública de um creator. E a gente também olha muito para negócios em fase de transição, né? Que não necessariamente são nativos do Web3, mas trazem features do Web3. Então, trazem ferramentas aqui que podem ajudar com loyalty ou serem plugadas a negócios mais tradicionais. E também as tecnologias emergentes que podem ter conexão. Então, AI, VR, que podem ter conexão com experiências imersivas, como o metaverso, mercado de games, entretenimento, que é isso que está presente no nosso dia a dia, que é o que vai puxar, né, boa parte dessa adoção. Então, assim, hoje a gente está olhando muito para isso. Faz muita diferença para a gente os founders que estão envolvidos no processo, não em relação à experiência, mas ao conhecimento, à gana, ao sangue no olho, porque o founder ele tem uma coisa que ele é muito intangível da empresa, que é a capacidade do pivô, né? Então, assim, às vezes o negócio ele já não vem pronto de primeira, mas com um bom founder, com um bom time, você pode pivotar para aí você ter um market fit mais correto para avançar nos próximos anos. Então, é isso que a gente está olhando, assim, de forma macro. Mas às vezes tem alguns casos que, por terem grandes founders, por terem uma grande possibilidade ali, estão um pouco fora ali do nosso escopo, mas a gente olha com muito carinho, assim, até para somos super abertos a co-investimentos também. Então, assim, eu acho que são inúmeras possibilidades. Pô, que legal. Pô, acho para você aí que tá querendo empreender ou já está empreendendo, essas são boas dicas de como verdadeiramente, né, uma empresa que está focada em investimento, né, que quer colaborar realmente, porque isso acaba sendo uma parceria, é um casamento, né? Você está acreditando, sim. Você acredita na pessoa e na empresa, na proposta de valor para o mercado, né? Então isso é muito importante. Eu acho que você que está aqui assistindo, liste aí quais são os principais pontos, porque realmente isso daí vem de pessoas que realmente estão nesse meio, sabem o que precisa, né? A gente está caminhando aqui para o final. Deixo aqui as considerações finais pro Natan. E aí, como que você gostaria de finalizar essa sua participação aqui, que foi sensacional, meu. Passou o tempo aqui que a gente não viu. Nem vi também. A conversa pode ir muito, mas acho que isso é bom porque deixa um gostinho aí para outras oportunidades. A casa aqui sempre vai estar com portas abertas pro Natan. E, sem dúvida, fica à vontade aí para dar suas últimas considerações. Obrigado, Rafa e time. Cara, se mantenham curiosos e famintos, porque a gente está passando por uma transformação assim que é muito estimulante, me faz levantar a cama assim com muita gana mesmo, porque a gente vai participar, vai experienciar assim muita coisa nessa próxima década, muitas mudanças, né, para a vida cotidiana e para negócios. Quem quiser entrar em contato comigo, eu sou super acessível no LinkedIn, Natan Valadares. Isso é verdade. Quem quiser seguir a gente também, a gente tem uma newsletter chamada Morning Jog, são coisas um pouco mais técnicas, mas não numa linguagem difícil. É um ótimo caminho aí para você aprender um pouco mais e estar atento sobre o que acontece na Web3. E se você quiser mandar o teu pitch, se conectar com a gente, é videm.ventures. Então a gente está formatando um site novo no ar, fazendo um rebranding. Então, assim, se você quiser se conectar, pode mandar diretamente para mim também.
Então vai ser um prazer recebê-los e a gente vai continuar construindo, cara. O mercado, Legal. o valor do Bitcoin, isso aí pouco importa pra gente. A gente é construtor, tá olhando o longo prazo, tá tendo visão além da curva. Então é isso. Muito legal. Inovação sempre, né? Sempre. Antes de qualquer tipo de, né, de estar envezado em alguma coisa. É isso, galera. Agradeço. E antes de terminar o vídeo, por favor, dá uma curtida, comenta, compartilhe, né? Se você tá interessado em ficar conectado com esse mundo, nós estamos aqui para colaborar. Agradeço se você chegou até aqui, principalmente depois desse papo. Agradeço muito e até o próximo episódio. Um grande abraço.